luto nesta manhã, no final da manhã de terça-feira. Fiéis, amigos e familiares se despedem do Monsenhor José Carvalho. Ele morreu aos 98 anos num hospital particular da nossa capital, onde estava internado tratando de uma infecção respiratória. A Jéssica Cruz, ela já está aqui conosco e ela acompanha o velório neste momento. Seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica. Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Nós estamos aqui neste momento solene, desde cedo que acontece o velório do Monsenhor Carvalho aqui nas dependências da Rádio Cultura. Tem momentos aqui muito especiais, acontece ainda uma missa, na verdade esse é o momento do relato de muitas pessoas queridas que quiseram se manifestar, falar alguma coisa a respeito do Monsenhor. A prefeita Emília Correia está participando dessa missa em alusão ao Monsenhor, mas eu já vou conversar aqui com o Padre Peixoto, porque a figura do Monsenhor Carvalho, Padre Peixoto, ela é muito importante para toda a diocese, né? É verdade, a Arquidiocese de Aracaju deve muito ao Monsenhor. Ele trabalhou muitos e muitos anos em prol da nossa diocese, foi reitor do seminário por longos anos, depois fundou o colégio ainda como reitor, e o colégio foi o que foi, não é? O maior colégio de Sergipe, o mais importante, o mais famoso na época. Ele também dirigiu a Rádio Cultura por 11 longos anos, enfim. Foi um homem que estava inserido em todas as coisas, no esporte, na cultura, na educação, enfim, em todos os sentidos da vida de Sergipe. Ele participou de tudo e a nossa arquidiocese guarda este grato legado, este honroso e precioso legado do Monsenhor Carvalho. É muito importante a gente falar das homenagens no dia de hoje. A missa acontece desde pela manhã, agora às 2h30 da tarde também tem mais uma missa com a presença do Dom Josafá? É isso mesmo, o arcebispo virá presidir a missa das 2h30 da tarde e após a missa seguirá o cortejo para o cemitério Santa Isabel, onde o corpo será sepultado. Esse sepultamento vai acontecer que horas? Mais ou menos umas 4h30, 5 horas. Saindo daqui 4 horas até chegar lá, supõe-se um pouco de tempo, né? Então, em torno das 5 horas lá será o sepultamento. Peixoto, muito obrigada pelas informações. Sérgio, a gente vai continuar aqui mostrando esse momento tão importante que é a despedida do Monsenhor Carvalho. Nesse momento, uma oração vai ser feita para encerrar a missa que começou às 10h30 da manhã. Tivemos 2 missas já hoje pela manhã, às 7 da manhã e às 10h30 da manhã. E como bem disse o Padre Peixoto, às 2h30 da tarde, uma outra missa vai acontecer, que é a última, com a presença do Dom Josafá. É muito importante a gente ressaltar isso, porque durante toda a manhã muitas pessoas estiveram aqui, ainda muita gente está chegando, autoridades inclusive, porque a figura do Monsenhor Carvalho representa demais para o nosso estado. Ele, que é lagartense, mas teve um importante papel para a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, na formação de muitas pessoas que fazem parte do nosso estado. Daqui a pouco eu volto para falar sobre esse dia de hoje, essas homenagens e, claro, os depoimentos de muitas pessoas que estiveram próximas ou foram abençoadas pelo Monsenhor. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Padre Peixoto. Estaremos em constante e permanente contato para que nós possamos também mostrar esse momento, né? Eu diria essa celebração. A celebração tem relação direta com essa gratidão, onde se celebra essa existência tão profícua, tão frutífera e tão produtiva, não é verdade? Tão importante para a nossa comunidade, quando todos nós nos despedimos do Monsenhor, mas ao mesmo tempo há esse sentimento que o Padre Peixoto também nos coloca a respeito desse legado que é deixado pelo Monsenhor, não é?
todo o trabalho realizado para a comunidade, trabalho também que é enfatizado pela própria TV Cultura na sua gestão durante 11 anos, também o seu trabalho junto ao Colégio Arquidiocesano, se preocupando com a educação, com a formação religiosa, a formação espiritual, e eu tenho certeza a mais inequívoca de que todos pensam a respeito desse grande legado, desse sentimento muito grande de gratidão por tudo que Monsenhor fez por todos nós, por toda a nossa comunidade, mas que seguirá fazendo, na medida em que ele é realmente essa grande referência de personalidade, de bondade, de integridade e, acima de tudo, de dedicação total à nossa comunidade. Jéssica Cruz está nos aguardando, ela está acompanhando o velório do Monsenhor José Carvalho. Novamente, Jéssica, por gentileza, observando aí todo o movimento de pessoas se cumprimentando, as pessoas se solidarizando quando do passamento do Monsenhor Carvalho. Por gentileza, Jéssica. Sim, Sérgio. Muitas pessoas, já passaram por aqui no dia de hoje para falar sobre o Monsenhor Carvalho, para fazer a despedida mesmo, ter o último contato com a figura dele, se bem que a memória também conta bastante. E sabe uma pessoa que também tem memórias muito importantes do Monsenhor, que é a prefeita Emília Corrêa, a prefeita de Aracaju, já falou hoje aqui, porque a prefeita é de Lagarto, o Monsenhor é de Lagarto e ela foi uma estudante do Arquidiocesano. Relatou aqui, inclusive, de muitos puxões de orelha, mas sempre para o bem, né? Então, é um momento tão importante, mexe tanto com as nossas emoções, que muitas vezes a gente queria dizer muito mais, mas o sentimento trava um pouco, mas a gente não pode deixar de dizer. Monsenhor Carvalho, uma referência, um exemplo em termos morais, integridade de vida, vida na fé, isso é muito importante. E na parte acadêmica, foi ali que eu conheci, ali adolescente ainda no Arquidiocesano, e ele tinha esse hábito de cuidar do aluno, de se aproximar do aluno, de perguntar como que você está. Ao adolescente isso chamava atenção. E quando alguma coisa acontecia, ele tinha um hábito de dar aqueles cascudos que chega doía, que encostava e ele empurrava. Então isso a gente lembra hoje com saudade, com respeito, com admiração. E isso a gente está ficando carente de ter gente com integridade. E não é porque ele foi embora, é porque ele é assim, ele era assim, né? E muitos puxões de orelha também. E essa historinha aqui foi contada aqui por outra aluna, de chamar a gente, venha tomar um café, né? Então essa coisa de padre, professor, diretor, pessoa, chama a gente para perto. E eu nunca mais me separei, porque deixei de ser aluna, fui correr a minha vida, mas estava sempre em contato com ele. Isso é muito forte. Eu tive com ele recentemente na casa dele, antes dele ficar com a doença mais agravada. Depois eu fui visitá-lo na UTI por mais de uma vez. Ali talvez ele não estivesse mais ouvindo. Tive a oportunidade, inclusive, de cantar, porque ele, como da fé, de cantar para ele ali, se estava ouvindo ou não, mas espiritualmente eu sei que estava. E deixa saudade, mas deixa um legado, deixa uma referência, deixa memórias positivas para todos nós. Lagartense de muito orgulho para todos vocês. Lagartense de muito orgulho, sergipano de muito orgulho e, acima de tudo, sabe, Jéssica, referência do bem, da coisa boa, da questão moral, da integridade, da palavra, da fé. Então, muito obrigada. Eu vou liberar a senhora, que você que estava muito emocionada. Parou aqui para falar com a gente, porque a gente pediu mesmo. Esse relato dela na missa de hoje foi muito importante. Ela, que estava aqui na condição de uma ex-aluna, de uma amiga, de uma pessoa que acompanhava o Monsenhor, se preocupava com a saúde dele. Ele que estava internado há cerca de 2 meses em um hospital particular aqui da capital. Ele chegou a princípio com problemas respiratórios e a situação do padre se agravou. E é muito interessante a gente falar sobre esse título, né, Sérgio, de Monsenhor, porque para quem não é da Igreja Católica, não entende do termo, o que é isso? Monsenhor faz o quê? É um título eclesiástico que foi concedido em 2002 por pelo Papa João Paulo II.
Esse título foi concedido por ele ao Monsenhor por conta de seus feitos para o estado de Sergipe e desde então se tornou o Monsenhor Carvalho. Olha, durante todo o dia, como eu falei, muitas falas foram feitas, inclusive nas redes sociais, muito pesar também por parte do governador Fábio Mitidieri. Ele lamentou a morte do Monsenhor José Carvalho. Em suas redes sociais, ele disse o seguinte, que ele foi um exemplo de fé e resiliência e seus ensinamentos inspiram gerações de sergipanos. Falou ainda meus sentimentos à comunidade católica, aos familiares e ex-alunos. Nós já conversamos com a prefeita Emília Correia, mas ela também se manifestou em rede social. E o senador Rogério Carvalho, ele é sobrinho do Monsenhor. E ele também se manifestou, dizendo que a dor da perda é imensa, a saudade será eterna, que Deus o acolha com a mesma serenidade e amor com que ele conduziu tantos de nós em sua missão. Sergipe perde um gigante e a família Carvalho, um mestre, um conselheiro, um segundo pai. Descanse em paz. Essas foram as palavras ditas de algumas figuras políticas importantes aqui do nosso estado. Citei inclusive o senador Rogério Carvalho, porque é sobrinho do Monsenhor, e essa informação acho que nem todo mundo tinha, né? Mas aqui, olha, muitas pessoas que contribuíram bastante para a presença dele em Sergipe. Vou tentar chamar alguém aqui. Vou chamar o senhor, porque eu vi que o senhor falou ali em cima agora. O senhor é médico, não é isso? TV Atalaia. TV Atalaia, tá. O senhor tem muitas lembranças boas, né, ao lado do Monsenhor. Eu tive uma convivência, como eu disse, quando eu falei, eu entrei, acompanho o Monsenhor Carvalho desde 1963 até ontem no hospital. Fui ex-aluno, ex-seminarista, né, durante 10 anos, depois fiz medicina e continuei amigo dele, inclusive até como seu médico pessoal. Qualquer coisa, ele ligava para mim, entendeu? Então o Padre Carvalho é uma pessoa, como eu disse, quando eu falei, uma pessoa que se preocupava com o aluno, com a sua formação integral, não só com a instrução, mas com a sua formação. O senhor queria, inclusive, contribuir com o arquidiocesano, o Colégio Arque, né? Sim, de qualquer sorte, nós contribuir, acho que todos nós contribuímos também para esse sucesso que foi o Colégio Arquidiocesano. Mas o grande mérito da existência do Colégio Arquidiocesano é o Padre Carvalho, sem sombra de dúvida. Ele foi o fundador, idealizador, e esse mérito, né, entendeu? A Arquidiocese, o Estado de Sergipe, Aracaju, todos, ninguém tira dele. Né? Muito obrigada, viu? Aqui, Sérgio, a gente lembra muito do Arquidiocesano, porque o Monsenhor, ele esteve à frente do Colégio Arquidiocesano, no qual ele fundou, assim, durante 5 décadas. Em 2012, ele precisou se afastar para cuidar da saúde, mas muita gente continuava relatando a saudade que sentia de ter o Monsenhor coordenando o colégio, orientando os alunos. Milhares de pessoas passaram pelo Colégio Arquidiocesano, justamente porque, principalmente, né, o Monsenhor cativava bastante. No dia de hoje, Sérgio, eu ouvi muitos relatos dizendo o seguinte: olha, eu não tinha condições de estudar numa escola tão importante como o Arquidiocesano, mas o Monsenhor valorizava muito o esporte e ele colocava olheiros em vários bairros da Zona Norte, da Zona Sul, para captar muitos jovens, né, para que pudessem estudar com bolsas no Arquidiocesano. Então era assim, esses são os relatos. Tinha também esse lado de preocupação com o esporte. Aos poucos, inclusive, vários alunos vão chegando, né? Vão aqui matando a saudade, também revendo muitos colegas que estiveram durante anos dividindo sala de aula ou quadras de esporte, participando de competições. Sem dúvida, Sérgio, um legado muito importante para a nossa cultura, para a nossa história, para a história do estado de Sergipe. A gente segue daqui, Sérgio, mas a qualquer momento eu volto, viu? Com mais pessoas, com mais informações sobre esse dia.
Prioridade para você, Jéssica, muito obrigado pelas informações. As imagens do Hudson Vicente, a Jéssica relatando através também dessas pessoas que estão se despedindo do Monsenhor Carvalho, toda a obra deixada, né, realizada, planejada, projetada, construída, edificada. É muito importante nós entendermos o quanto essas figuras, elas representam para a nossa comunidade. Você observa também, ao mesmo tempo, quando desse momento de despedida, em que essa grande personalidade se vai, também o reencontro, né, de pessoas que comentam a respeito do passamento, sobre o falecimento, sobre a própria pessoa que se despede da gente. É também um momento de um bom reencontro de pessoas que, por motivos os mais variados, estariam distantes umas das outras. É interessante você notar isso. Nesse encontro, você percebe também essa aliança entre as pessoas e o reconhecimento dessas pessoas com relação ao trabalho realizado, à obra que está sendo deixada. A Jéssica enfatizou bem esse tema. Para quem não é familiarizado com a Igreja Católica Apostólica Romana, esse é um termo honorífico, é um termo que remete à honra. Monsenhor. Monsenhor é esse título honorífico outorgado pelo próprio Papa, diretamente pelo Papa, para que represente também essa importância dos trabalhos realizados por esse religioso. Temos também cônego e tudo mais, tem relação direta com a hierarquia da Igreja Católica. Nós podemos retornar a qualquer momento também. Foi importante o depoimento, nós percebemos a carga emocional no depoimento da nossa prefeita Emília Correia, que privou da amizade do Monsenhor, que esteve, inclusive, ela enfatizou, para você que talvez não tenha acompanhado nesse momento, ela esteve, né, recentemente com o Monsenhor também, entoou cânticos com ele e tudo mais, e celebrou a sua grande amizade para com o Monsenhor. Vamos chamar de volta a Jéssica Cruz, ela está acompanhando atentamente o velório do Monsenhor José Carvalho. Hein, Jéssica? Falava até, inclusive, sobre um encontro de amigos, né? Nessas situações, você que tem uma vasta experiência em cobertura desses velórios, realmente acaba se tornando até uma própria celebração, né? Em que se lembra da pessoa, se enaltece a pessoa, né? Você rende homenagens a ela e acaba por reencontrar grandes e queridos amigos. A realidade é assim também, né, Jéssica? Verdade, viu, Sérgio? Muitas pessoas conhecidas que passaram a infância, a juventude juntas, estudando, como eu falei, se reencontraram mesmo aqui no dia de hoje. Mas agora eu vou conversar com uma pessoa que também tem muitas boas lembranças do pai, uma figura muito importante aqui no estado de Sergipe, para uma instituição de ensino muito importante e que esteve também ali, sempre recebendo os conselhos do Monsenhor Carvalho, que é o Sebastião Filho. Ele hoje é presidente da Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do estado de Sergipe. O pai dele é o Sebastião, professor Sebastião, que todo mundo conhece, mas é isso, né? As orientações do Monsenhor sempre foram fundamentais também para as outras instituições de ensino, não só o arquidiocesano, né? Na verdade, o Monsenhor ele é uma referência em educação, né? Assim como tantos outros, né, que a gente faz questão sempre de citar, porque a gente só está aqui hoje por conta deles, inclusive, né? Então, Monsenhor Carvalho, Manuel Dinâmico, Marcos Pinheiro, do CCPA, o próprio professor Sebastião, meu pai. Então, professor Joaquim, do Purificação. Então, são vários, né, que, de acordo com as funções e obrigações que tinham, eles engrandeceram, né, o cenário educacional sergipano, no que diz respeito à iniciativa privada na educação. E são referências, né? Eu costumo dizer que, inclusive, o artigo 209 da Constituição Federal, né, na época da Constituinte, ele se deu a partir do trabalho muito dedicado, né, e suado dessas pessoas, né, junto com os atores políticos da época, fizeram com que as instituições de ensino particulares pudessem exercer a sua função e terem a liberdade, né? Então isso é muito importante. E o Monsenhor, além de um educador, né, um homem de fé, né? Então os conselhos eram sempre muito bem-vindos, né? E a gente sente saudade, até porque são referências, né, para nós, né? Então a gente tenta, da melhor forma possível, seguir essas orientações, esses conselhos e principalmente os exemplos, né? Ele sempre foi exemplo. Mas até pouco tempo ele também esteve na federação junto a vocês, estava bem, né?
Estava muito bem. Na gestão passada, que o professor Reni Damasceno era o presidente da federação, nós tivemos uma inauguração, né, dos notáveis, né, na área da educação, e o professor, né, o Monsenhor Carvalho, ele foi um dos homenageados. E ele esteve lá conosco, conversou com todos que estavam presentes. Então, assim, a gente lamenta muito essa partida, né, mas que fiquem os ensinamentos e o exemplo. Que as nossas referências, né, elas se renovem, né? Com certeza. E que sejam muito boas referências a exemplo do que o Monsenhor foi. Muito obrigada, viu, Sebastião? A gente segue aqui, Sérgio, vou dar um passeio. Eu sei que quem está aqui nesse momento tem algo para falar a respeito do Monsenhor Carvalho. Agora deu uma esvaziada aqui, porque a missa terminou, o pessoal foi para casa, muita gente que vem depois, né? Vem um outro grupo já também, porque à tarde tem uma outra missa, né? A última missa, para então seguirem em cortejo em direção ao cemitério, onde será sepultado o corpo do Monsenhor. Mas eu vou tentar, sim, conversar com algumas pessoas. Eu estava falando, nós estamos ao vivo, eu estava falando que quem está aqui sempre tem algo para dizer, uma história para compartilhar a respeito do Monsenhor Carvalho, é verdade? É sim, o histórico dele é grandioso, né? Sempre é uma referência para o nosso estado, em termos de educação, em termos de sacerdote, como parente que sou dele. Então, assim, a gente tem muito orgulho. Nós fomos muito felizes com a companhia dele, entendeu? A senhora também é de Lagar? Sou de Lagar, sou filha dele, de lá, entendeu? Então a gente conviveu muito juntos, de uma certa forma. Então, é criação de meu pai e da minha avó. Meu pai era tio e irmão dele. Então, assim, eles tinham uma afinidade muito grande, eles se amavam de verdade. Então, assim, uma história muito bonita que a gente tem na nossa família. Vocês são irmãs? Somos irmãs. Vou tentar conversar com a senhora aqui. Vou sentar um pouco aqui, Sérgio. Olha, sem querer eu cheguei aqui até elas e o que eu acho interessante é que vocês se sentem filhas dele e compartilham isso com milhares de pessoas, né? Eu trabalhava com ele no Arque. Era conviver com ele. Era boa demais. Muito boa. Eu ficava dentro do gabinete dele, junto com ele. Era quem dava as coisinhas dele e tudo. Eu estava falando hoje sobre a solidariedade do Monsenhor. Era muito. Às vezes eu ficava invocada, a quantidade de gente que chegava para pedir bolsa lá. Agora, primeiro a gente tinha que estudar para saber se precisava realmente ou se era só fantasia, né? Mas ele sempre dava. Nem que fosse um descontozinho, mas ele dava, para a pessoa sair satisfeita. E assim muita gente estudou no Arque, Muita gente. E quando a senhora fala de bolsa, tem também um lado esportivo que ele gostava de incentivar. Muito. Praticamente o esporte nasceu de lá. Muitos atletas nossos. Eu tenho uma filha que foi atleta de lá, de natação, muito boa. Bastante premiada, uma das melhores do estado de Sergipe na época. Qual o nome da sua filha? Monique, de Carvalho Santana. Muitas histórias aqui. Vou perguntar os nomes delas, que eu cheguei aqui, sentei, nem perguntei. E as minhas todas se formaram lá. Todas. As minhas três. Uma é promotora, a outra é administração, e uma enfermeira, e Suzana é o quê? Serviço social. Serviço social. Todas quatro. Como é que vai ser daqui para frente, sem a figura dele? Saudade e tristeza, né? E muito orgulho da pessoa que ele foi. Entendeu? Muito orgulho. Então a gente tem muito orgulho de fazer parte, de ter convivido com ele durante esses anos todos. Então fomos muito felizes em ter essa oportunidade, Deus ter nos dado essa oportunidade. Então, assim, hoje mesmo eu comentei que eu nunca vi um neto tratar com tanto carinho, com tanto amor como ele tratou nossa avó.
entendeu? E meu pai, assim, era louco por ele. Então é assim, tem uma história muito amorosa. Sérgio, hoje O pai dele negou a dar ele. Mas tem que dizer. como é o nome de vocês? Meu é Elisa, Rosa de Carvalho Vieira. Dela é Elza Carvalho. Muitíssimo obrigada. Meus sentimentos para vocês, viu? Mas eu sei que aqui fica, eu vejo muitos sorrisos, mas é a gratidão, né, Sérgio? A gratidão, um legado que fica, as experiências com ele que vão também pautar as próximas gerações dessa família, de muito sergipano, Sérgio.